Bem-vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de agora, eu vou explicar como aplicar o algoritmo Naive Bayes no Python num problema de classificação. Então, nos arquivos do meu GitHub, na pasta classificação, Naive Bayes, vai encontrar o arquivo Naive Bayes Countries. Então, aqui, basicamente, eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou dar um dataset do Kaggle, e a gente vai determinar, baseado nas propriedades, por exemplo, sociodemográficos e econômicos de um país, eu tenho que determinar a que continente esse país pertence. Tá? Então, o objetivo é esse. A gente sabe que, por exemplo, a Europa, os países têm tendência a ser mais ricos. América do Norte também. Agora, a África, por exemplo, os países têm mais pobres, com mais problemas. Então, o objetivo é tentar criar um modelo baseado só em fatos socioeconômicos e eu consiga prever onde ele vai estar. Então, como sempre, eu vou importar as bibliotecas, padrões, né? NumPy, Pandas, Matplotlib e Seaborn, para manipular os dados, leitura e gráficos. O dado que eu vou ler com Pandas é o Countries of the World, não CSV, com PDR de CSV. Vamos dar uma olhada nas 5 primeiras linhas. Então, eu tenho a coluna país, região, população, área, densidade populacional, razão costeira, migração, taxa de mortalidade, GDP, e muitas outras propriedades. Então, a gente tem bastante informações nessa amostra. Tá? Então, os quantilíticos estão muito detalhados e devem ser simplificados para facilitar a convergência. Por quê? A gente vê aqui, ó, Ásia e Near East, Eastern Europe, North Africa, Oceania. Então, idealmente seria legal a gente padronizar isso, só entre Europa, África, Oceania, Ásia. Então, vamos pegar as colunas. Inicialmente, eu vou tirar a coluna país e região para manipular, para normalizar as demais. Ó. São as que sobram. Olha como ficam os nomes, são bem complicadas de lidar. Então, por exemplo, eu vou normalizar uma. Primeiro, eu vi que tinha alguns problemas nas strings, como, por exemplo, substituir vírgula por ponto e passar para número. Porque os números são números, mas se a gente notar alguns deles, ó, eles estão com vírgula. E isso no modelo eu não posso, eu tenho que estar com ponto. Então, as primeiras coisas é substituir o que tiver com vírgula, passa para ponto. Tá? E passar para tipo float para ele entender que é um número. Porque no formato que está atualmente é uma string. Então, aqui eu converti, e como a gente pode ver agora, ó, os números estão com pontos e são floats. Então, eu posso agora usar essas colunas no meu modelo. Vamos ver as regiões que eu tenho aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu tenho Ásia, Eastern Europe, North Africa, Oceania, Western Europe, por exemplo, Sub-Saharan África, Latinoamérica e Caribbean e outros vários. Então, o objetivo aqui, vamos padronizar. Então, por exemplo, Ásia fica só Ásia mesmo, esses outros demais aqui, ó, CW, Indie States, tudo, a gente passa para Ásia, Near East, por exemplo, para a Ásia, Eastern Europe para a Europa, e por aí vai. Eu estou padronizando para que fique o mesmo, tá? O objetivo é esse, para facilitar. Aí com isso agora eu tenho só Ásia, Europa, África, Oceania e padronizou. Então ficou mais fácil para aplicar o modelo. Imagina ter que usar todos aqueles modelos com poucas informações. Não ia dar certo nunca no modelo. Como de costume, eu verifico se tem algum Not a Number na minha amostra. Ó. A gente pode ver que tem bastante até. Ó, 18 na coluna Literacy, 22 na coluna de clima, 15 na agricultura, 16 na indústria. Então eu tenho que tomar alguma atitude. No caso, como tem muitos países no mundo, na prática, eu vou tirar esses que estão Not a Numbers, tá? Não seria o correto, mas eu vou fazer isso para facilitar por enquanto. Outra prática comum é normalizar os dados. Porque os valores às vezes variam bastante de um país para o outro, por exemplo, da África ou da Europa. Então, para o modelo aprender, fica muito ruim. Então, eu vou normalizar no intervalo entre 0 e 1. Eu vou usar a biblioteca do Sklearn Preprocessing, chamada MinMaxScaler. Tá? Eu vou importar ela. Eu carrego o normalizador, MinMaxScaler, e vou dar o intervalo, que é o feature range, entre 0 e 1. Aí, aquelas colunas que eu carreguei, né, que eu subirei numa lista, eu vou normalizar elas uma por uma. Eu vou usar, então, o normalizador na coluna específica, que eu estou no loop, fit transform. Então, ele já aprende, ele verifica os valores máximos e mínimos, normaliza e já aplica na minha coluna. E um reshape para ele ficar no formato que precisa de input, tá? Se vocês não colocarem, ele vai dar erro e não vai conseguir normalizar. Verifiquei. Se eu der um dados head aqui, por exemplo, agora, ó, a gente vê aqui, por exemplo, ó, nesse aqui, ó, no Afeganistão, tá tendo muita migração. Agora, outras colunas vão estar bem perto de zero, ó. Aqui, ó, zero no clima, por exemplo. Tá? Então, a gente vê que ele normalizou. A variável categórica, por exemplo, region, que é onde está o continente, tem que ser convertida para numérica. Ela vai ser a nossa variável de output, o y. Como a gente vai fazer isso? Eu vou usar o label encoder. Para output, a gente usa o label encoder. Tá?
Aí ele vai fazer o intervalo de 0 a n-1. N de categorias, no caso. Tá? Então aí eu carrego o encounter, levo o encounter, só isso. E também a mesma coisa, o encounter, fit transformer, na coluna, nela mesma eu estou aplicando, para sobrescrever. Aí com isso eu vou colocar um list region, drop unique, para ver quantas regiões eu tenho. Porque eu também quero saber quantas classes, no caso, quanto é o número de regiões. Aí se eu der de novo um head, ó, o region agora está com números, ok? A coluna country eu posso remover, porque não é mais necessária. O nome do país não pode ser uma variável, porque é único, uma variável só aparece uma vez, então não posso usar. E vou determinar agora o que são as variáveis x e y. O x é tudo menos a country e a region, tá? E a y é somente a coluna region, que é o que eu quero prever. Eu vou separar uma amostra de treino e teste com a Sklearn Model Selection Train Test Split. Aí vou criar x treino, x teste, y treino, y teste das variáveis x e y. Uma amostra de teste com 25%, tá? Opa, falta importar aqui. Então eu vou aplicar agora o modelo Navy Base. Então, from sklearn.navybase, import Gaussian NB, Bernoulli NB e Multinomial NB. São os três modelos que a gente tem aqui para aplicar. O Gaussiano, o de Bernoulli e o multinomial, que eu expliquei lá no vídeo, para vocês a teoria. Tá? Vamos carregar. Vamos começar com o Gaussiano. Então, o modelo 1 eu vou chamar Gaussian NB. Aí eu vou dar um fit, né, na amostra de treino. Faço previsões na amostra de teste, como previsto. Matriz de confusão para a gente ver como que ficou a coisa. Então a gente vê que até que não ficou tão mal, mas alguns, ó, como esse aqui, esse 2, esse 3, ele errou. Se a gente for ver os scores, 70% e 75%. Ou seja, no treino ele conseguiu recuperar 70%. Não é muito bom, tá? E 75% no teste pode estar causando um overfitting aqui. Então pode ser indicando que tem alguma coisa errada. Vamos ver se o Bernoulli, por exemplo, vai dar certo. Eu diria que não. Ó, 44% e 35%. O Bernoulli a gente sabe que não é, porque não faz sentido nesses dados. Multinomial. Também eu posso usar o multinomial MB, ajusto ele, faço as previsões, coloco a matriz de confusão e as previsões, 58 e 53. Então aqui desses, o gaussiano é o que ficou melhor. Por quê? Porque ele é no sentido de amostra contínua, que é o nosso caso aqui. A gente tem uma coisa mais contínua os dados, né? Não é uma coisa bem específica. Vamos pegar as métricas, né? Calcular as métricas como acurácia, F1, precisão e recall. Vou importar elas da Sklearn Metrics. Um relatório de classificação para dar de cada uma delas. Por exemplo, ó, a precisão no 2 aqui, ó, por exemplo, ele deu 1 para quem for no 2. Para alguns ele já deu bem baixo, ó, ou 3, 0, não acertou nada. Vamos ver o F1 score, por exemplo, 75%. Não está até que mal. Mas a gente gostaria que ele fosse mais perto de 100. O Precision, 76. O Recall, 77. E a Accuracy, 65. Ou seja, a gente está com uma precisão média, não me mostra em todas as métricas, 75%. Mas provavelmente tem alguns países mais críticos que ele não está conseguindo modelar. Talvez a África, por exemplo. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o modelo pode não ser apropriado, ou que está faltando dados. Eu tenho pouca dados, então ele não conseguiu aprender bem os padrões dos continentes. Né? Eu teria que fornecer mais informações ou ser mais preciso com meus dados. Ok? Então é assim que a gente implementa o modelo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, é só deixar um comentário aqui. Ok? Obrigado, gente.